esse procedimento, esse transplante de medula óssea e, claro, melhoras e boa recuperação aí para a paciente. Bom, vamos continuar falando de saúde, mas vamos falar de vacinação. A cobertura vacinal para crianças em todo o país está abaixo da média. Aqui no DF isso não é diferente, tem sido assim. E a falta de cuidados com esse tipo de proteção pode aumentar o número de doenças e até mesmo facilitar o surgimento das que estavam erradicadas. Imagina, uma doença que praticamente não existe, volta, como é o caso do sarampo. Agora, diante do quadro, a Justiça de 13 estados brasileiros teve que intervir e obrigou alguns pais a vacinarem os filhos. Fernanda é mãe do Bruno, de 2 anos, e uma preocupação que ela sempre teve desde que o filho nasceu foi manter o cartão de vacinação sempre em dia. A gente vive a cada dia com um surto de doenças, então por que a gente não vai seguir à risca esse protocolo, que é importante, né, para preservar a saúde deles? E para que as vacinas continuem sempre em dia, a jornalista está sempre atenta às datas das campanhas de vacinação pela rede pública de saúde. Como a gente viaja bastante para Aracaju, para outros estados, então a gente está sempre acompanhando essas campanhas para ver o que está... quais são as zonas de risco, né? Para poder ver se é o momento de vaciná-lo. E esse cuidado da Fernanda muitas vezes não é o mesmo de muitos outros pais. No Distrito Federal, até outubro do ano passado, a cobertura vacinal da tríplice viral foi de 87%. Já da tetraviral, que combate o sarampo, a cachumba e a rubéola, foi de quase 7% para a população menor de 2 anos de idade. Essa foi a menor cobertura vacinal em 3 anos aqui no DF. O cartão de vacina é uma identidade que toda criança deve estar em dia, é uma identidade das suas vacinas, é a forma de você saber que uma criança vacinada está protegida contra várias doenças que podem ser evitadas. Por causa da queda da cobertura vacinal em todo o Brasil e o reaparecimento de doenças antes erradicadas como sarampo, casos de famílias que não vacinam os filhos têm chegado à Justiça, que passou a determinar imunização das crianças. Nos últimos 6 meses, houve pelo menos 3 episódios no país. Um em Minas Gerais, outro em São Paulo e também em Santa Catarina. O caso mais recente aconteceu no início desse mês, quando a Justiça de Minas Gerais determinou que um casal vacinasse os 2 filhos. Segundo os pais, eles teriam embasamento científico e que teriam se convertido a uma religião que proíbe a contaminação por vacina. Após perderem em primeira instância, a família recorreu, mas perdeu novamente. É uma medida localizada, mas que devia ser copiado e ser para todos, sem precisar mesmo de ter essa coerção. Poderia ser entendido como um benefício para a saúde dos seus filhos, a vacinação, porque ele vai estar realmente protegido e livre de ter doenças graves. Até os primeiros anos de vida, a criança toma em média 15 vacinas, entre elas a BCG, que protege contra a tuberculose, a hepatite A e B, a penta contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B, a febre amarela, a meningocócica contra a meningite, a varicela que previne contra a catapora, a tríplice viral que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, e também a influenza contra a gripe. São vacinas que vão proteger dessas doenças que, mesmo que estejam, como é o caso da polio, erradicadas, elas podem voltar, e voltando você está comprometendo a população. Pois é, e aí tem esses casos dos pais que, por não vacinarem os filhos, não tinham lá nenhum controle sobre a vacinação, passaram a ser alvos de ações por maus tratos ou falta de cuidados com as crianças, já que juridicamente são responsáveis pela qualidade de vida. E como as campanhas são públicas de vacinação, não dá nem para usar aquele argumento de que não tinha como pagar pelo tratamento. E sim, as campanhas estão abertas, as vacinas são gratuitas, e eu vou voltar a conversar com o Yuri, porque no momento em que se coloca, inclusive, a guarda de uma criança no jogo, é uma tentativa aí de se pressionar para que se tenha um maior cuidado. Entra na esfera jurídica isso, Yuri. É isso mesmo, Porta Nova, né? A Justiça tem feito cada vez mais decisões recentes
que estamos vendo, acompanhando aí, obrigando os pais ou responsáveis, né, pelas crianças a fazer essa vacinação. A Justiça tem tomado essas decisões baseada principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê aí o direito à vida e o direito à saúde como direitos fundamentais, né, de todo brasileiro, especialmente das crianças e dos adolescentes. E sobre esse assunto, sobre como a Justiça está tratando esses casos, nós vamos conversar agora com a presidente da Comissão de Direito à Saúde aqui da OAB do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, Alexandra Moreschi. Bom dia. Essa é uma decisão, é uma discussão que tem vindo cada vez mais e a tendência é subir. Existe mesmo esse risco de que os pais que insistirem em não vacinar os filhos podem chegar até mesmo a perder a guarda. Bom dia mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Realmente, é uma questão muito complexa. A gente está falando aí de direito indisponível, a gente está falando de direitos constitucionalmente garantidos. Então, a gente não está falando só do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente está falando de Constituição Federal, que garante que todos têm direito à vida, à saúde, à educação e mais ainda o menor. Nosso Estatuto é muito claro no seu artigo 14, onde ele fala que as crianças devem ser vacinadas. Ela não fala podem ser vacinadas, elas devem ser vacinadas. E é responsabilidade dos pais ou responsáveis manter o cartão de vacina atualizado. Por que a necessidade disso? Como nós vimos na reportagem, doenças que estavam erradicadas estão voltando. Nós perdemos selos internacionais de erradicação de doenças no ano passado, por conta de doenças que a gente tinha como erradicadas e não estão mais por conta dessa falta de cobertura vacinal. O Brasil já foi referência no mundo inteiro. Nós tínhamos na ordem de 98% a 99% de cobertura vacinal. Hoje nós estamos na ordem de 70% e alguma coisa, 80%, muito ocasionado por conta dos pais que não levam seus filhos para vacinar. Então isso é muito sério. A gente não está falando só do direito do menor de ter a sua vida, sua saúde preservada, e sim do direito de terceiros, né? A gente está falando aí de uma questão de ordem pública, de saúde pública. Então a gente não pode decidir que eu não quero vacinar o meu filho, até porque o meu filho pode não ser suscetível àquela doença, ele tem uma imunidade alta, ele não vai proliferar aquela doença, mas o coleguinha que está do lado pode não ter a mesma imunidade que ele e ele passar o vírus para o coleguinha. Agora, essas decisões recentes, elas já estão baseadas em alguma orientação, em alguma decisão de tribunais superiores, ou isso ainda não aconteceu? É uma tendência que se chegue realmente a obrigar todo mundo para deixar claro para os pais que eles não têm a opção de não vacinar os filhos? Essas decisões ainda não chegaram nos tribunais superiores, né? Essa última que saiu agora de Minas é uma decisão de segunda instância, né? Então já foi de uma turma recursal e isso provavelmente ainda deve chegar aos tribunais superiores e a tendência é que ele mantenha o entendimento de que é obrigatória a cobertura vacinal. Até porque a gente tem toda uma questão do sistema de imunização que foi criado, foi preconizado já desde 1975 e que já tem comprovação científica de que funciona. Então, assim, não há por que o judiciário entender de outra forma. Quer dizer, não importa o que pai e mãe achem da vacina, né? Às vezes acreditam em muita desinformação que encontram pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, e se acreditar em qualquer uma dessas informações, que não é informação, né? Que é uma informação falsa, que é uma mentira de que a vacina faz mal, ele pode ser punido, e é esse o recado que tem que ficar claro para todo pai, toda mãe, todo responsável por criança. Exatamente. Não há comprovação científica de que vacinas fazem mal, que elas causam câncer ou que elas esterilizam. Isso não há comprovação científica. Muito pelo contrário, né? Ela é imprescindível para a saúde pública. Exatamente, é o contrário, exatamente. Inclusive, nesse caso de Minas, que em primeira instância foi decidido que eles tinham direito porque foi comprovado por uma matéria de uma revista que dizia que causava câncer, em segunda instância, a própria revista se retratou, dizendo que estava errado. Então, assim, não existe comprovação científica de que vacina faz mal. Ao contrário, a gente tem, sim, comprovação científica que a vacina erradicou doenças no Brasil. Inclusive, a gente já falou aqui do sarampo, né? Que o ano passado veio e matou várias crianças por conta da falta de vacinação, né? A gente está com uma cobertura muito baixa de vacinação. E é bom lembrar que quem deixa de vacinar o próprio filho está colocando em risco a saúde das outras pessoas, dos amiguinhos deste filho, porque existe esse risco do vírus voltar a circular e vai atingir principalmente aqueles mais frágeis. Exatamente. Não só os amiguinhos, mas os próprios adultos que também estão suscetíveis a esse tipo de doença. Muitas vezes é um vírus muito mais forte que a gente sabe que conforme ele vai evoluindo, ele vai ficando
ficando mais forte, ele pode passar para os adultos, a gente tem aí toda essa situação muito séria. Então é importante lembrar, a falta de vacinação pode gerar uma configuração de maus tratos e uma perda da guarda do menor. Muito obrigado pela entrevista. Então tá aí, uma visão mais jurídica do que de saúde, mas mostrando por que, Porta Nova, é tão importante que a justiça entre nesses casos para mostrar que a vacinação das crianças é obrigatória por uma questão de saúde pública. Porta Nova. Pois é, e se investiu tanto, se estudou tanto para chegar às soluções que a gente tem em termos de vacina, de repente perder o que se avançou é um desperdício. Agora, em termos jurídicos, inclusive a nossa entrevistada falou em direito indisponível. O que é isso? Direito indisponível é aquele sobre o qual a gente não tem escolha. É aquilo e pronto. Por quê? Porque a sociedade decidiu, através da Constituição, que aquilo é o dever que a gente tem que fazer. Então, é indisponível, não é uma escolha do pai ou da mãe ou do responsável. Tem que ser feita a proteção, porque as campanhas, e sempre dentro das campanhas que são públicas e são sempre muito divulgadas. Valeu, Yuri, muito obrigado pelas informações. Agora há pouco a gente